Dando então prosseguimento às minhas falas no evento, mais uma vez eu cumprimento todas e todos, e agora passamos dos franciscanos aos jesuítas, ao tratar da música religiosa do padre Luiz Gonzaga Maris, uma análise a partir de fontes recolhidas ao Arquivo Histórico Municipal de Salvador, a Fundação Gregório de Matos, que custodia este arquivo. O primeiro aspecto que a gente tem que citar, a gente recorre ao professor Marcos Roller, foi que quando Inácio de Loyola, que viveu entre 1491 e 1556, fundou a Companhia ou Sociedade de Jesus, ele apontou que não era lícito, então, seus religiosos usar órgão ou canto em missas e outras cerimônias, porque eles deveriam se dedicar integralmente ao cuidado das almas. Ou seja, jesuítas, há inclusive um certo epíteto, jesuíta non cantat, né? Jesuítas não deveriam cantar. Claro que isso ao longo do tempo passou por uma abertura gradativa, sobretudo ao longo do século XVI, e a música passou a ser aceita, especialmente nas missões, né? Quem assistiu aquele filme A Missão vai saber muito bem do que se trata. E desse modo vários jesuítas acabaram se tornando músicos. Pensando nas missões, o principal deles é o Domenico Zipoli, italiano, que viveu entre finais do século XVII e começo do século XVIII. Mas tem outros também muito famosos, só que aí na Europa, mais recentes, né? O Louis Lambilotte, que viveu entre 1796 e 1855, e o padre francês José Gélineau, que é provavelmente o mais impactante em termos da construção da música pós-conciliar, posterior ao Concílio Vaticano II, no Brasil. A gente poderia citar ainda, na primeira metade do século XX, o padre Nemésio Otanho, que fundou o periódico Música Sacra Hispana, em 1907. Tem ainda Antônio de Menezes, que ele é autor de uma coleção portuguesa de cantos religiosos populares a Nossa Senhora, próprio para o mês de maio, que curiosamente foi reprovada pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro na década de 40. A gente cita ainda o padre Humberto Grender, que é autor de uma missa Salve Regina, e o padre Frederico Malte, que criou uma coletânea chamada Cantai e Rezai, e que em algumas ocasiões esteve à frente do coral da Catedral de Florianópolis como regente. Em Salvador, na Bahia, a gente destacaria os nomes do padre Alexandrino Monteiro, que ele reescreveu os textos de diversos cânticos religiosos, mantendo as melodias originais, na coletânea Flores do Altar, e o padre Luiz Gonzaga Marias, que é o tema central deste trabalho. Citaria ainda o padre Juan Manuel, que foi compositor da letra do texto de uma missa pós-conciliar, constituída de entrada, meditação, ofertório, comunhão e ação de graças, e destacaria finalmente que o atual responsável pela música na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é um jesuíta, é o irmão Fernando Vieira. Neste trabalho a gente parte dos seguintes problemas: quais atividades musicais e extramusicais Padre Maris desempenhou e onde se encontram os vestígios materiais dessas atividades? Quais as características musicais das composições de Maris e como elas dialogam ou não com os grandes movimentos da música religiosa católica? E para isso então a gente realizou pesquisa documental em loco no Arquivo Municipal de São Salvador da Bahia, além de um mapeamento de acervos tanto em Salvador quanto em outras cidades e pesquisa de fontes hemerográficas na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Além disso tudo, foi de fundamental importância o contato com a província jesuíta de Portugal, que nos forneceu bastante material biográfico acerca do Padre Maris. Como eu afirmei anteriormente para o outro trabalho, também vale aqui, a relação entre memória e identidade ela é profunda, ela é fundante. Então, neste caso, os documentos que de algum modo se tornam receptáculos de memórias nos contam um pouco dessas identidades musicais do passado. E essas identidades são confrontadas com os grandes movimentos. Então, mais uma vez, eu tento referenciar essa análise com base no moto próprio Tra le Solitudini de Pio X, datado de 1903, acerca da música sacra, que estabelecia aquela série de diretrizes de afastamento da música profana, da música operística e maior aproximação do canto gregoriano
como referencial de aplicabilidade daquele repertório às cerimônias religiosas católicas. A partir da nota biográfica que nos foi fornecida pela província portuguesa da Companhia de Jesus, chegamos inclusive ao nome do padre: Luiz Aires de Sampaio Marise Castro Lereno Sarmento Gouveia Tovar de Menezes. Um nome enorme. E, diferentemente da nossa hipótese inicial de que ele teria vindo para o Brasil na década de 1910, quando Dom Manuel II promoveu uma nova expulsão dos jesuítas do território português, restabelecendo os princípios do Marquês de Pombal, o padre, na verdade, chegou à Bahia em 1932. E aí, a partir de então, ele desenvolveu uma extensa atividade musical. Antes disso, ele teve também uma extensa jornada de estudos pela Europa, iniciando em Portugal, na Escola Apostólica da Companhia de Jesus em Guimarães, e fez seu noviciado em Torre de Vedras. No Brasil, o padre Maris foi professor no Colégio Antônio Vieira da Bahia, e também foi promotor das congregações marianas, tendo se dedicado ainda à música e, segundo essa nota da província portuguesa, ele deixou muitas composições musicais em livros e devocionários e faleceu no dia 26 de março de 1965. Curiosamente, a data de nascimento do padre Maris a gente não teve acesso. É interessante notar que, além de compositor, ele era conhecedor de muitos instrumentos, segundo uma notícia publicada em Pernambuco. Enquanto docente no Colégio Antônio Vieira, ele também foi professor de inglês, de religião e regente posteriormente da Orquestra Sinfônica da Bahia, a qual ele mesmo fundou. Aliás, esse acervo da Orquestra Sinfônica da Bahia se encontra no ADOM da UFBA, que é o núcleo de acervos musicais da Universidade Federal da Bahia. Nossa pesquisa arquivística revelou ainda que na Biblioteca Nacional consta uma carta do padre Maris ao Vasco Maris, o historiador da música, e também tem uma razoável quantidade de documentos musicográficos com obras do padre Luiz Gonzaga Maris no Memorial Jesuíta da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Essa aí, em princípio, foi um desafio, consultar esses documentos, mas por ocasião da Ampom deste ano em Pelotas, eu acabei conseguindo em 1h e 15 fazer uma visita ao Memorial Jesuíta e ter acesso ao devocionário musical, que é uma coletânea de cânticos religiosos muito semelhante àquelas que eu citei que Frei Pedro Sinzig havia redigido no Rio de Janeiro, Frei Basílio Rover ou Fúrio Franceschini, ou ainda a Harpa de Sião de Padre João Batista Lehmann. Ele fez algo muito semelhante a isso então em Portugal. Além disso, ele foi colaborador de um periódico especializado de título Música Sacra, que em Coimbra começou a publicar-se em 1927 e foi a primeira publicação regular em termos de periódico sobre o tema em Portugal. Essa publicação foi rapidamente extinta, então é um tanto complicado ter acesso a elas. Um periódico de circulação diária de Pernambuco destacou ainda algumas composições do padre Maris, dentre elas Canções Lusíadas para canto e piano, O Menino Brincando também para canto e piano, Chá das 5 só para piano e Regresso ao Lar, um poema sinfônico para grande orquestra. Focando agora especificamente o acervo que se encontra na Fundação Gregório de Matos, Arquivo Histórico da Bahia, a gente tem diversos documentos musicográficos sob o Código 65, lá é organizado por autoria. Então lá tem o Chá das 5, diversos hinos com letras de vários autores com música do Padre Maris, Canções Lusíadas, O Menino Brincando, a Companhia, dedicada à Companhia de Jesus para solo, coro e piano, a Jesus, a Canção do Pastor, Fortem Villere Pectore, hino do 36º Congresso Eucarístico Nacional, em 3 versões para orquestra, para banda e para canto em órgão, hino da Cruzada Eucarística das Crianças para canto e órgão, 24 hinos escritos para diversos fins, Maelma para orquestra, 5 peças sacras escritas para vários fins, 2 pequenas canções para canto e piano, Prece do Sacerdote para canto com acompanhamento de instrumento de teclado, Regresso ao Lar, uma obra sinfônica, Sertanejo para canto e piano, Sonata Antica para violino e piano e um tantum ergo para voz e órgão. Essas obras foram todas listadas no instrumento de pesquisa do Arquivo Histórico Municipal de Salvador.
Eu não tive acesso a todas elas, eu acabei concentrando minha pesquisa especificamente no repertório sacro e em alguns hinos também. No tocante aos hinos, chama a atenção o hino da Cruzada Eucarística das Crianças, que é um evento relativamente comum, mas bastante importante para a difusão do catolicismo na primeira metade do século XX, essas cruzadas eucarísticas. E um ainda mais curioso, que é o hino de guerra, com letra de Carlos de Viveiro, segundo o qual consta no texto: a pátria nos chama a Virgília das armas, avante, quem por ela seu sangue derrama, ao tombar surgirá mais pujante. Padre Maris, aliás, não foi alheio à temática da guerra. Uma vez ele se posicionou favoravelmente aos anglo-americanos no caso de um bombardeio de Roma, no caso da Segunda Guerra Mundial. Posição no mínimo curiosa. Em razão das limitações, então, desse trabalho, a gente não vai poder aprofundar muito todo o repertório que integra o acervo, mas a gente acaba focando na música religiosa do Padre Maris. No tocante à música religiosa, então, o Padre Maris teve uma formação bastante ampla, com o já citado Padre Otanho, também jesuíta, mas também com Dom Moquerot, monge beneditino da Abadia de Solesmes, um dos principais restauradores do canto gregoriano, um dos principais responsáveis pelo movimento da paleografia gregoriana do século XIX. E ele ainda criou, então, o referido devocionário musical, com várias composições próprias e de diversos outros autores. Do mesmo modo que Furi Franceschini, em São Paulo, que foi mestre de capé da sede de São Paulo, ou dos frades franciscanos Basílio Rover e Frei Pedro Sinzig, ou ainda do padre João Batista Lehmann, a sistematização de um manual de música religiosa visava difundir os referenciais da restauração musical católica. Então, nisto, o padre Maris foi bastante empenhado. Ao se analisar, por exemplo, um tantum ergo recolhido ao Arquivo Histórico de Salvador, a gente percebe claramente que, apesar de haver uma certa movimentação na linha do baixo, a harmonização é claramente vocal, tem caráter vocal, sem grandes saltos e bastante adequada, portanto, aos preceitos ou ao padrão determinado pela restauração musical católica. Algo bastante semelhante acontece também na prece ao sacerdote. Já no hino do 4º centenário da Companhia de Jesus, a gente percebe que o caráter do acompanhamento é muito mais próximo da escrita pianística do que aquela que se julgaria apropriada para o órgão, com notas paradas e com caráter mais vocal. A gente olha esse acompanhamento, ele é bem mais movido. Finalmente, a gente destaca que o hino do 36º Congresso Eucarístico Internacional foi escrito em 3 versões para orquestra, para banda e para canto e órgão. Isso não gera conflito com as disposições do motu próprio, uma vez que as bandas eram admitidas sobretudo em procissões, mas não dentro dos templos. Ao final desse trabalho, em forma de conclusão, a gente pode dizer que o padre Luiz Gonzaga Maris desenvolveu uma ampla atividade profissional, seja como professor religioso, autor de livros, seja na condição de músico também. Apesar de sua relevância para o cenário cultural baiano, com a fundação do grupo orquestral que viria a resultar na Orquestra Sinfônica da Bahia, ainda que nesse ínter tenha havido diversas interrupções das atividades, os dados biográficos de formação do religioso eram bastante escassos, o que essa investigação a gente espera que tenha ajudado a solucionar de algum modo. Da intensa atividade que o padre Maris desenvolveu no Brasil, restaram muitos vestígios materiais, nos quais se inscreve a memória de jornais do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, bem como as partituras. Os jornais foram localizados por meio da hemeroteca digital e as partituras são recolhidas ao Arquivo Histórico Municipal de Salvador e ao Memorial Jesuíta da Unicinos. A gente citaria ainda a presença de documentos relativos à atuação do Padre Maris no acervo de documentação histórica musical da Universidade Federal da Bahia, o ADOM. E, como eu já disse, havia também uma carta para o Vasco Maris na Biblioteca Nacional. Conforme se observou, o repertório contido nas fontes recolhidas ao Arquivo Histórico Municipal da capital baiana é diversificado. Compreende hinos, canções seculares, música religiosa, inclusive hinos que remetem à Companhia de Jesus e outros para ocasiões diversas do calendário litúrgico católico, um poema sinfônico e música de câmara. Sem a pretensão aqui de se realizar uma análise de todo esse material, o enfoque da análise foi na música religiosa, expressa em sua maior parte
grande adequação aos paradigmas da restauração musical católica expressos no moto próprio de Pio X sobre a música sacra. Encerro essa fala agradecendo mais uma vez aos organizadores do evento e a todos os presentes pela enorme paciência. Obrigado.